E neste vídeo vamos falar sobre um dos grandes mistérios que rodeiam a nossa história e a humanidade. Em 2003, uma expedição liderada pelos alemães descobriu a antiga cidade de Uruk, no Iraque, o suposto túmulo do rei Gilgamesh. A equipe usou tecnologia moderna para escanear o solo e criar um magnetograma que revele virtualmente o plano arquitetônico da cidade antiga. Na área do antigo rio Eufrates, os pesquisadores descobriram os restos de um edifício que poderia ser interpretado como uma tumba, que correspondia à descrição da tumba de Gilgamesh. No entanto, Jorge Fassbinder, do Departamento de Monumentos Históricos da Baviera, em Munique, disse que não poderia confirmar definitivamente que a tumba pertencia ao antigo rei, mas que se assemelhava muito à descrição do épico. O próprio Gilgamesh é considerado um herói mitológico sumério-acadiano, um gigante com mais de 5 metros de altura. Traduções de diversos textos publicados nas últimas décadas permitem que ele seja aceito como uma figura histórica real, e mais especificamente como o quinto governante da primeira dinastia da cidade de Uruk, na Suméria. A descoberta da antiga cidade de Uruk lança uma nova luz sobre o contexto histórico do lendário rei sumério e seu enterro. Gilgamesh é uma das figuras mais reverenciadas da antiga mitologia mesopotâmica, e em muitas histórias e épicos em que ele aparece, ele é considerado um semideus ou uma espécie de rei-deus. Acredita-se também que ele desempenhou um papel na vida após a morte como juiz dos mortos no submundo. Ele também é descrito como o senhor dos animais. Suas histórias e lendas foram transmitidas ao longo dos séculos e são objeto de muitas obras literárias e descobertas arqueológicas. Na epopeia de Gilgamesh, um conjunto de tábuas de argila com inscrições, é descrito que ele foi enterrado sob o rio Eufrates em uma tumba que foi construída quando as águas do rio se separaram após sua morte. O poema descreve a morte e sepultamento do heróico governante na cidade de Uruk. Acredita-se que ele nasceu da divina mãe Ninsum e de Kulab, um sacerdote, mas algumas fontes dizem que o seu pai se chamava Lugalbanda, um rei-herói. O épico é um poema da Mesopotâmia e é uma das obras literárias mais antigas preservadas até hoje. As placas e os registros datam de 2100 a.C. A localização da tumba foi descoberta por uma expedição alemã ao detectar diferenças no solo. Assim, eles criaram um magnetograma, que foi então mapeado digitalmente para obter uma visão detalhada da estrutura da área. Esta tecnologia permitiu-lhes cobrir mais de 100 hectares, e para seu grande espanto, descobriram estruturas já descritas com incrível precisão na epopeia de Gilgamesh, como casas, jardins e campos. Além disso, descobriram um avançado sistema de canais que fazia a cidade parecer um oásis de água no deserto, testemunhando uma civilização altamente desenvolvida. A narrativa de A Morte de Gilgamesh começa com um herói deitado na cama, com uma doença terminal. Em seu sonho, seu destino é revelado, que ao fim do seu tempo aqui na Terra ele se tornará o mestre do submundo. Depois de sua morte, o texto passa para uma descrição de seu sepultamento, que pode remeter para os túmulos de Uruk. Apenas cerca de semanas após a descoberta da tumba de Gilgamesh, os Estados Unidos lançaram uma invasão do Iraque. Isso força Fassbinder e sua equipe a abandonar rapidamente suas pesquisas e sair do país, deixando os misteriosos segredos de sua descoberta envoltos em obscuridade. A partir daí, ninguém chegou perto dessa descoberta, ou pelo menos não é amplamente conhecido. Nos últimos anos, a seca do rio Eufrates abriu a porta para revelações cada vez mais recentes sobre a nossa história. Infelizmente, a maioria delas termina em uma zona de guerra. O que sabemos é que em 2003, estávamos à beira de uma descoberta revolucionária que mudaria para sempre a nossa compreensão sobre a história humana. E 2 décadas depois, é como se isso nunca tivesse acontecido. Bem, claramente não é o caso de todos, porque em algum lugar alguém ainda está interessado nesta descoberta. E no caminho da lógica, se ele quiser saber onde fica a Câmara da Ressurreição, Gilgamesh e os Nefilins claramente não estão onde estavam em 2003, porque então uma simples pesquisa na internet responderia a esta pergunta. Esperamos que você não fique desapontado por não ter aprendido mais sobre o próprio Gilgamesh. Mas depois de 2003, quando seu túmulo e corpo foram supostamente encontrados, esta é a sua história até hoje. Se você gostou do vídeo, deixe-nos saber em um comentário e se inscrevendo no canal. E lembre-se, nem tudo é sempre o que parece. Até mais.